Tá no ar com Solidariedade, a gente tem o prazer de conversar hoje com o vereador Wendel de Duque de Caxias. E a gente fica muito feliz de receber o senhor nos nossos estúdios. E a primeira pergunta é, foi bem recebido, tá preparado para falar sobre a sua história? Com certeza, Léo. Muito bem recebido por essa equipe maravilhosa. Agradeço, é uma satisfação estar aqui conversando com você e com quem está nos assistindo. Beleza, podemos começar? Podemos, com certeza. Vereador, eu preciso saber um pouco sobre a sua história. Como que começa? Toda história tem um começo. E a sua história na política? Começa quando? Isso, nós iniciamos a vida pública, foi em 2012. A pedido de amigos, de conhecidos, de familiares que falavam para mim ser candidato a vereador. No começo eu resistia muito, eu não queria, eu tinha uma dificuldade muito grande de falar em público e eu evitei isso. Até que em 2012 aceitei a ideia, viemos para a nossa primeira campanha, graças a Deus, com êxito, fomos eleitos pela primeira vez na primeira disputa que tivemos. Então, vamos só voltar um pouco. Parece que você deu uma resumida até demais. Então, a gente quer saber mais detalhes, que isso é importante. As pessoas te reconhecerem como uma pessoa gente boa, como um cara humilde, que merece ocupar um cargo público. Isso foi por quê? Pelo seu trabalho, pelo seu serviço social prestado? Aonde que eles começaram a identificar isso? Isso, eu sou funcionário público, sou policial militar. E eu fazia segurança no mercado, no bairro onde eu moro. E fazia segurança há 8 anos nesse mercado. E com isso eu tinha relação direta, né, com as pessoas que estão no mercado, com as famílias. E nisso eu peguei uma proximidade muito grande com aquela região. E por eu também ser um fã do esporte, tinha uma escolinha de futebol, os pais, os atletas. Então, criou esse vínculo? Isso, das pessoas quererem que eu viesse a vereador. E começou aquela comoção. Agora, você falou que tinha uma escolinha. Você jogava bola? Sempre joguei futebol, desde os 7 anos de idade. E a posição que você jogava? Você tem cara de meia, é isso mesmo? Isso aí, meia direita. Fiz história no futebol. Então não fui profissional, né? A galera de Caxias aqui conhece. Agora, quem joga bola conhece. Quem joga bola conhece. Pra você jogar bola ainda mais no meio campo, você precisa ser um bom articulador. E na política também precisa articular. Foi isso que você fez quando você entrou no seu primeiro mandato? Com certeza, né? Como eu falei, nós criamos a escolinha de futebol, foi até um caso curioso. Foi para que meu filho gostasse de futebol. É mesmo? Então eu criei, só que meu filho não gostou de futebol e nós demos continuidade, né? Isso foi muito importante para que a gente tivesse mais visibilidade e conseguisse ingressar na vida pública em 2012, ganhando minha primeira eleição. Tá. Quantos votos você teve, você lembra? 2.560. E aí, como é que foi estar de fato dentro da máquina pública, viver a política no dia a dia, no cotidiano? Era muito mais do que você imaginava? Ou alguém te ajudou? Como é que foi? Eu entrei na política cego mesmo. Em 2012 fomos eleitos sem saber nada. Entrei pela primeira vez na Câmara após ganhar uma eleição. Não conhecia nada de Câmara Municipal, não sabia nada de função de vereador, o que teríamos que fazer. A única coisa que eu tinha certeza é que eu teria que atender a população. A única coisa que eu tinha certeza é que eu teria que me dedicar ao máximo todos os dias para aprender e ser um bom representante. Então, desde o primeiro dia de mandato, nós criamos um escritório parlamentar. Eu sempre entendia que o político, a gente vai nas portas, pede voto, bate na porta das pessoas e depois que eu não ganho eleição. Perfeito. Então, abrimos um escritório parlamentar para dizer para as pessoas, estou aqui, agora vocês podem me procurar. E é a volta, né? Isso é muito importante, não se esconder. Você não se escondia do jogo, quando jogava bola, não pode se esconder do público, jamais. né? Nós temos um slogan aqui no meu gabinete, é na rua, porque a gente realmente, isso cabe para como funciona o nosso mandato. E continuamos, trabalhamos muito durante esse primeiro mandato, sempre nas ruas, indicações, algumas leis. Teve alguma ação importante do seu primeiro mandato que ficou marcado para você? Talvez, assim, algumas leis de grande importância, né? Que a gente sempre, às vezes, eu costumo falar, né? Vereador, é difícil criar uma lei que vai impactar todo o município. Claro. Mas uma parte da população você vai alcançar. E como eu te falei, né, eu era segurança de um mercado, 8 anos, e sempre a gente tinha... Muitas senhoras iam me procurar na porta do mercado que tinha dificuldade na hora de procurar os alimentos diet e light. A gente sabe que tem uma diferença, né? Tem. Para quem faz dieta, para quem, né, para quem tem diabetes. Se cuida, né? Ou que tem alguma comorbidade. E foi uma das primeiras leis que eu fiz. Foi obrigando os mercados do município a colocarem em prateleira separada produtos específicos, que o light de um lado e diet de outro. Isso foi um pedido da... Pô, legal, cara. Eu trabalhava, né, no mercado e vi que alguma parte da população alcançaria com essa lei. E com certeza foi alcançado. Você pode, acompanhar isso. Agora,
Passando um pouco sobre essa data, quando a gente está falando de 2012, seu mandato foi até 2016, perfeito? Correto. E aí, quando chega a eleição de 16, como é que você se preparou? Você já estava mais maduro politicamente? Como é que foi essa eleição? 2016, eu falo que foi o nosso auge na política, né? Foi assim, um momento muito bom, foi um reconhecimento muito grande, sempre primeiro de Deus, claro, né? E depois da população. Nós saímos de uma eleição como o segundo vereador mais votado do município, com 5.981 votos. E assim, foi muito gratificante a gente saber daquele reconhecimento, que as pessoas, né, entenderam que nós éramos um representante, né, que eles podiam contar. E assim, foi gratificante. Acho que foi o auge na política ali. A gente consegue ver isso no brilho no seu olhar. Foi muito especial. Dessa eleição de 16. A gente não tem, assim, dizer qual foi a melhor eleição, qual a maior emoção, né? Ganhar a primeira, com certeza. Ser reeleito na segunda como o segundo mais votado. A gente vai chegar depois na terceira, né? Mas ali foi um momento muito especial na nossa vida política. E reeleição geralmente é mais complicado, né? Certeza. Eu discordo um pouco disso. Eu acho que... Para quem tem serviço prestado, talvez não seja, né? Isso aí. São dificuldades diferentes. A primeira, ninguém me conhecia politicamente, né? A segunda, eu tinha que provar que tinha feito bom trabalho. Isso aí. Então foram dificuldades diferentes, mas com isso nas duas. E você foi reconhecido. Agora, Wendel, quando você fala que teve uma votação expressiva, quase que dobrando a votação. Mais que dobrando a votação, correto, na verdade. Quando a gente vai para esse cenário político, você é o segundo vereador mais votado do Rio de Caxias 2016, a gente percebe que você salta de patamar. Você já falou que foi seu auge na política. A pressão aumenta também. Correto. Como é que foi o seu segundo mandato? Nós continuamos assim, sempre... Nós entendemos que o que estava sendo feito deu resultado. Então, a população, a gente sente que a população, ela quer um político próximo. A população, às vezes, ela não quer muita coisa. A população, muitas das vezes, ela quer uma atenção, alguém que ela possa contar e que vai buscar uma solução. Que muitas das vezes também não é resolvida. Mas aquela preocupação de querer atender, de querer resolver, né, nós continuamos com isso. Em 2018, né, a gente já estava... trabalhando muito, eu vim candidato a deputado estadual. Opa, aí já muda de figura. Correto. Você continua no legislativo, mas quer dar um passo a mais. Correto. Por que você tomou essa decisão? Era o momento mesmo. Era o momento de nós alcançarmos um cargo público maior, né, de mais relevância, para que nós pudéssemos fazer mais para a população. Porque quando a gente é eleito a primeira vez, a gente acaba sendo eleito dentro de um bairro. Né? Poucas pessoas me conheciam. De 2.560 votos, 2.200 foi dentro do bairro onde eu moro. Isso é importante você pontuar isso, porque o nosso podcast conversa com políticos do estado inteiro. E aí, uma cidade como Duque de Caxias, que é o segundo maior colégio eleitoral hoje do estado do Rio de Janeiro, um bairro tem a votação, de repente, de uma cidade. E isso é muito importante. Com certeza. Então, você conseguiu expandir a sua política, correto, mas ainda precisava de um passo a mais. Precisava. Foi quando tomamos essa decisão, junto com a equipe, familiares. Sempre as nossas decisões são tomadas em grupo. A família é importante, família, né? Sim. Até hoje, né? Todo mundo com a gente. E nossos amigos, né? Nossa equipe. E viemos para esse desafio. Tivemos um resultado muito bom, né? Fiquei na primeira suplência. Infelizmente, não ganhamos a eleição. Foi um baita resultado. Foi a primeira suplência. Tivemos 23 mil votos. Tá ótimo. Aí, não foi daquela vez, né? Mas o sonho estava ali. Estava ali, né? De pé. E foi aí, continuamos mais os 2 últimos anos de mandato. Perfeito. E foi 2020 quando nós tomamos uma decisão muito ousada na nossa vida, né? Reunimos o grupo, a família, mais uma vez. Foi onde eu vim candidato a vice-prefeito de Duque de Caxias. Vamos respirar de novo. A sua projeção política estava, de fato, em ascensão. Um candidato a deputado aqui com 23 mil votos. Obviamente que vai ser cobiçado por diversos grupos. Mas, mesmo assim, a gente sabe que a política tem um lado bom e um lado ruim. A gente sabe que tem os riscos e tudo que envolve. Tomar uma decisão de vir de vice-prefeito não foi muito fácil. Não é fácil, porque nós estávamos colocando o nosso mandato de vereador em risco. Um mandato que, assim, a gente acreditava muito que em 2020, como vereador, a gente ficaria de novo com uma colocação entre os primeiros de novo. Com 23 mil votos, Com certeza, a gente esperava uma reeleição tranquila. Mas o que eu falo, a gente tem objetivo na política, a gente queria fazer mais pela população e foi tomar essa decisão. Viemos a vice-prefeito, foram 71 mil votos. Infelizmente, não ganhamos a eleição,
mas não me arrependo em nenhum momento de ter tentado, ter ido para esse desafio. A parte negativa, fiquei sem mandato. Né? Essa é uma parte difícil. Você, depois de 8 anos com mandato, você ter que ficar 4 anos sem, né? Sabendo o que faz. Conseguir ajudar o seu grupo, né? Aí, não pode perder o grupo. Mas foi aí que apareceu uma pessoa na nossa vida, que foi o deputado federal Áureo. Opa! E aí a gente tem que fazer uma pausa. Então, até 2020, você e o Áureo não se conheciam ou não tinham esse contato? Você já sabia quem era o Áureo? Sim, nos conhecemos politicamente. O Áureo, deputado federal, eu, vereador da cidade. Também, né? Não tinha como não conhecer aquele político que já estava em ascensão, né? Perfeito. Em 2020, até acabou a eleição, uma data a gente estava até almoçando com a minha família, foi quando o Áureo ligou e perguntando se a gente podia bater um papo. Ficou marcado, foi no dia do meu aniversário. Quando que foi seu aniversário? 12 de dezembro. 12 de dezembro, então tá feito. No dia 28, 27 de dezembro, nós sentamos, conversamos. Foi um presente de Natal, então, foi, né? Você tá me falando que é um presentão de Natal. Foi o momento da política que a gente estava mais sem norte, sem rumo. Tínhamos perdido o mandato e agora? Como a gente vai recomeçar? Perfeito. Né? Então, Deus envia pessoas na nossa vida, né? E essa é a gratidão que eu tenho pelo Áureo de ter começado uma caminhada com ele desde 2021. 20. Comecei, 20 foi o presente de Natal, 2021 começou. Aí começamos essa caminhada juntos. Vereador, e como é que foi esse contato, muito além das palavras? Como é que foi trabalhar no grupo do Áureo? Foi ali que você veio para Solidariedade? Foi. Então, em 21, você já estava vindo para o Solidariedade. Como é que foi desenvolver esse trabalho? O que de mais diferente você conseguiu enxergar nesse grupo político que você não tinha enxergado antes na política? O Áureo é um político diferente. O Áureo é um político do diálogo. E minha vida sempre foi pautada tudo em diálogo mesmo. E eu vi no Áureo, apesar de ser um deputado federal, que já estava no seu 3º mandato, ele tem esse diálogo. E tem essa forma de conversar, de entender. E eu vi que ali seria uma caminhada que nós estaríamos fazendo a coisa certa, né? Meus familiares, levei o Áureo lá para conhecer a nossa família, nossa equipe, para todos verem, né, o lado que nós estaremos caminhando, a pessoa que ele é. Então, assim, para mim foi meu recomeço na política ali. Só que nesse momento a gente tinha um desafio, que era voltar para a vida, justamente, né, para o mandato. Para a vida pública, de fato, né, com o mandato. Mesmo. Foi quando eu fiz essa dobradinha com o Áureo, em 2022, onde eu vim candidato a deputado estadual. Novamente. Só que de um modelo bem diferente. Nessa eu já estava sem mandato. O mandato dá um peso numa eleição. Sim. Você, né, dá uma força, né? E sem um mandato, foi um desafio. Tivemos 15 mil votos, não fomos eleitos. Mas ainda foi bem votado. Mas muito bem votado. Muito bem votado. Sendo 11 mil votos dentro do bairro onde a gente mora. Então, assim, a gente sabia que era continuar mais 2 anos ali, você né? Tá só espera bater aqui em 2024. Mas não é fácil. Na história de Caxias, quem já teve mandato ficou sem mandato. Por mais que eu não tenha perdido uma eleição de vereador, mas eu fiquei sem mandato 4 anos. E, se eu não me engano, só 3 conseguiram retornar para o cargo. Rapaz, então, na história? Na história de Caxias. Então, assim, a gente sabia que teria essa dificuldade em 2024 agora. Era uma eleição que a projeção era positiva, mas seria difícil. Sim, nós E como é que foi disso. Organizar o seu grupo e aí, de fato, nesse caso, participar de uma eleição municipal, só que dessa vez com a estrutura de Solidariedade também, com o apoio do Áureo? Foi fundamental, né? Como eu volto a dizer, o apoio do Áureo sempre foi fundamental desde que nós o conhecemos, né? Ele sempre acreditou na nossa vitória, né? Como nós também sempre acreditamos, por mais que sabíamos que seria muito difícil. Perfeito. Isso nós não tínhamos dúvida disso. E como é que foi a eleição de 24, Wendel? 24, né? Aquele foi o recomeço. Por isso que eu falo, a gente não sabe qual foi a melhor sensação. Se foi ganhar a primeira, se foi ser o segundo mais votado do município, ou se foi esse retorno. Rapaz. Né? Então, assim, foi uma eleição muito difícil mesmo. A gente disputou e, graças a Deus, né, com 4 mil votos, né, 3.990, nós fomos eleitos pela terceira vez. Terceira vez candidato, terceira vez eleito. E, assim, uma satisfação muito grande poder ter um recomeço, né? Ver que a parceria valeu a pena, né? Ver a felicidade das pessoas que nos cercavam, a população em si, que queria essa volta, né? Depois disso até criou uma frasezinha da população: o Wendel voltou, hein? O Wendel voltou. Isso ficou marcado até hoje, vira e mexe. Acontece negócio, o Wendel voltou.
e voltamos com força total. Eu falo que a gente tem hoje a mesma garra, a mesma vontade de ajudar, a mesma disposição de trabalhar do que eu tinha quando iniciei. Perfeito. Então, assim, enquanto a gente tiver essa vontade, de ajudar, de fazer pela população, a gente vai continuar nessa vida pública. Vereador, e nesse seu terceiro mandato, como é que está sendo? A gente está chegando a 10 meses de mandato agora. Como é que está sendo para você trabalhar? Como é que está sendo desenvolver esses 10 meses e agora com esse apoio todo que você já tinha falado? Acho que está um mandato muito bom mesmo, um mandato muito tranquilo, um mandato que a gente vem trabalhando muito. A gente faz parte do governo hoje, né? Do prefeito, Netinho Reis. Você era oposição no seu primeiro mandato, no seu segundo mandato? Eu falo que é uma oposição porque eu busquei um espaço político. Claro. Mas eu sempre fui um político de falar de mim. Sempre fui um político de buscar o melhor para a população, né? Então, eu nunca fui um político de o errado porque está errado. Não. Eu queria um espaço político, por isso eu vim vice-prefeito. Hoje a gente está aí, né, junto com o prefeito Netinho Reis, a nossa vice-prefeita Aline do Auro, né, desempenhando um trabalho que a gente se dedica todos os dias, vendo a necessidade da população, buscando leis que possam contemplar as pessoas. Foi aprovada uma há 15 dias, 20 dias atrás, que é a lei do cabeamento dos fios. É uma coisa que deixa a cidade muito feia. A gente passa pela cidade... Um monte de fio solto em poste. É isso aí. Né? E se você olhar, a maioria dos fios não serve para nada. Já está em desuso. Então, nós fizemos uma lei que foi aprovada agora, obrigando as empresas de telefonia, de energia elétrica, de internet, que alinhem os fios, que retirem os que estão em desuso e que identifique cada operadora o seu fio, para a gente tirar essa poluição visual da cidade, né? É um baita de um projeto. Isso já está acontecendo em outras cidades do estado também, e eu acho que vocês estão na vanguarda em conseguir executar esse processo. Melhora bastante a visibilidade e é o cartão de visita também. Se chegou, viu um monte de fio bagunçado, a cidade está bagunçada. Com certeza. De fato, melhora. Agora, vereador, tem mais alguma outra lei, algum outro projeto que você desenvolveu que a gente ainda não falou? Tenho vários, né? Então vamos falar agora. Desse ano tá para ser, já foi lida a matéria, né? Já vai entrar em votação esse ano. Já. A gente destinando nos transporte público, né? Um lugar preferencial para pessoas com transtorno de espectro autista. Vão ter seu lugar lá, reservado lá, né? Identificado nos transportes públicos, nos ônibus municipais. Nós criamos também uma lei, esse foi no segundo mandato, foi até uma lei que eu estava numa fila do banco e eu vi uma senhora querendo entrar no banco, eu vigia fazendo o trabalho dele, né? Pede para abrir a bolsa, abre a bolsa, tira isso, tira aquilo. Até que uma hora a senhora se estressou, jogou a bolsa, porque a porta não destravava. E vendo aquilo, o que nós fizemos? Tem uma lei já aprovada minha, né? Que é que os bancos colocassem armários de guarda-volumes antes das portas giratórias. A pessoa muito vai mais lá, fácil. Coloca a sua mochilinha, fecha, entra, e não tem esse problema. E principalmente mulher, que muitas das vezes não gosta de ficar abrindo a bolsa, né? Não, e demora, assim, agarra a fila toda, pô. Para tudo, né? Então, assim... Ninguém tá com tempo sobrando para ficar agarrado em porta de banco, pô. Não tá. Também uma lei de grande importância nossa, foi homenageado até pelo Conselho Estadual de Farmácia. Legal. Essa foi do segundo mandato também, que é onde nós autorizamos os farmacêuticos do município a transcreverem medicamentos, para isso facilitar a vida das pessoas, que muitas das vezes vão no médico só para pegar uma receita. Uma receita. Né? Então foi criado, isso foi a primeira lei desse sentido aqui no estado do Rio de Janeiro. Rapaz. Eu lembro que nós fomos na Tijuca, o Conselho Estadual de Farmácia. Assim, foi muito gratificante isso. Nós recebemos também essa homenagem. E dentre outras leis, né, que a gente vem fazendo aí, e que muitas estão em tramitação ainda. Beleza, agora vamos fazer o seguinte. Eu preciso que você fale quais são as suas redes sociais, como é que o povo vai acompanhar o seu mandato, porque tem gente que vai acompanhar aqui e fala, gostei do vereador Wendel, como é que eu encontro ele? Espero que gostem. Eu tenho um escritório político no bairro Parlamentar, né? No bairro Doutor Laureano, próxima à Praça Doutor Laureano, próximo ao Hospital do Olho. Minhas redes sociais é @sigowendel. Tanto Instagram como Facebook, TikTok, todas as redes é a mesma. @siga o Wendel, W no início, 2L no final. Não é difícil de achar também. Siga o Wendel, vai achar, né? Isso aí. Perfeito. Vereador Wendel, muito obrigado por falar com a gente. Espero que você tenha gostado.
aquela câmera ali já está apontada para o senhor. Faça suas considerações finais e dê o seu recado para a população. Tá bom. Espero que vocês gostem desse bate-papo, que vocês tenham interesse em conhecer um pouco mais do nosso mandato, o que nós fazemos no dia a dia, sabendo que eu sou aquele político que é do dia a dia, não sou político só em época de eleição. Nosso gabinete realmente é na rua para atender a todos. Espero que vocês nos sigam, nos acompanhem, dê suas sugestões. Como nós explicamos aqui, muitas de minhas leis, elas são ideia da população. Então, se tiver ideias, mande para a gente, que a gente está aqui para representá-los e ouvi-los. Vereador, espero que você tenha gostado. Muito obrigado por ter vindo aqui, ter aceitado falar com a gente. Isso é o principal. E a você que está nos assistindo, muito obrigado também. Foi bom demais ter você conosco. De fato, esse foi o Tá No Ar com Solidariedade. E você já sabe e já gravou, porque com solidariedade a gente quer mudar o Brasil.